Em nome de Alá, o mais beneficente, o mais misericordioso. Há uma religião, um modo de viver, ao qual todos os ocidentais se opõem. Nessa massa, podemos encontrar muitos grupos diferentes: ateus, cristãos, budistas, conservadores, progressistas e muitos outros. Para atacar o Islã, essas pessoas, tão distintas umas das outras, desistem de suas rivalidades e passam a covardemente espalhar mentiras, acusações infundadas e exageros de situações reais. Uma das acusações mais repetidas é a respeito do casamento de Aisha com o profeta Muhammad. Aisha era uma das esposas do profeta que se casou com ele aos 6 anos de idade e consumou o casamento aos 9. E não irá demorar muito para encontrar conteúdo sobre esse tema na internet, conteúdo tendencioso e sem nenhuma base racional. Esse vídeo é uma resposta a todos que acusam falsamente o Islã de aceitar e apoiar a pedofilia, a fim de desmantelar completamente esses argumentos e deixar claro que nós não somos criminosos, mas pessoas de bem com a moralidade perfeitamente intacta. Acusam o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de pedofilia. Mas, o que é pedofilia? Respondendo no sentido clínico, e não apenas moral ou emocional, trata-se de uma parafilia, ou seja, um transtorno sexual diagnosticado apenas se houver desejo sexual persistente por crianças pré-púberes, ou seja, sem sinais de maturação sexual. Segundo o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da American Psychiatric Association, pedofilia é o interesse sexual recorrente, intenso e persistente por crianças pré-púberes, geralmente com 13 anos ou menos, durante um período de pelo menos 6 meses. Observe, o critério não é menos de 18 anos. Essa idade é apenas uma construção legal moderna, não médica. O fator determinante para que algo seja classificado como pedofilia é a ausência de puberdade. Sendo assim, uma adolescente pós-menarca, segundo os critérios científicos e psiquiátricos modernos, não é mais considerada criança no sentido sexual ou clínico do termo. Agora veja, estudos em endocrinologia, como os de Whittle and Plant, 2004, mostram que a puberdade feminina pode começar naturalmente aos 9 anos de idade, especialmente em regiões de clima quente, com dieta rica em cereais, como era o caso do Hejaz, na Península Arábica do século VII. Ou seja, naquela época, a maturidade biológica surgia mais cedo, e a sociedade acompanhava esse ritmo. Não havia o descompasso moderno entre biologia e cultura. A esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha, radiallahu anha, foi prometida em casamento aos 6 anos, sim, mas a consumação do casamento só ocorreu aos 9, após a puberdade, conforme relatado nas fontes tradicionais mais autênticas do Islã. No Sahih al-Bukhari, livro do casamento, Kitab al-Nikah, hadith número 5133, lê-se: o profeta sallallahu alaihi wasallam se casou comigo quando eu tinha 6 anos e consumou o casamento comigo quando eu tinha 9. Importante frisar, a narração é feita em primeira pessoa por Aisha radiallahu anha, o que confere ainda mais autoridade e autenticidade. Uma consumação plena, legítima e permitida apenas após a puberdade segundo a lei islâmica. Não há em nenhuma dessas fontes menção de violência, coação ou sofrimento. Ao contrário, o casamento é descrito como positivo e aceito por ela. Muitas pessoas insistem, mas ela tinha menos de 18 anos, então era errado. Ora, vamos ser racionais. Por que 18? Por que não 19? Ou 20? Ou 21? Se a única resposta for porque é o que a lei diz,
Então estamos diante de um problema. Isso não é uma razão universal, nem moral objetiva, nem lei natural. É apenas positivismo legal moderno e arbitrário. E é aqui que entra um dos maiores inimigos desses falsos moralistas, o trilema de Munchausen, um dilema filosófico que mostra que nenhuma verdade pode ser justificada sem cair em um desses três problemas. Regressão infinita, sempre perguntando por quê, sem chegar a uma base. Círculo vicioso, justificar uma crença usando ela mesma como prova. Dogmatismo arbitrário, aceitar algo como certo porque sim. Se a única base para rejeitar o casamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Aisha, Allah abençoe e a tem propícia para com ela, é dizer, ai nossa, ela tinha menos de 18 anos, então era errado. Ora, estamos diante de puro dogmatismo moderno, sem base objetiva, histórica ou médica. Ou seja, é completamente carente de base lógica para refutar a moralidade islâmica. Portanto, não pode ser usado como argumento para nada. Mas calma, eu ainda não terminei. Você aí, cristão, que acha o profeta Muhammad alguém horrível por seu casamento com Aisha, sabia que os santos da sua igreja fizeram a mesma coisa? Você aí, católico, que adora criticar o Islã, me diz o que você acha dessa citação de São Tomás de Aquino. Ora, na maioria dos casos, essa idade é o 14º ano para os homens e o 12º para as mulheres. Se alguém atinge a perfeição exigida antes das idades mencionadas, de modo que a natureza e a razão estejam suficientemente desenvolvidas para suprir a falta da idade, o casamento não é anulado. Portanto, se as partes que se casam antes da puberdade e têm relações conjugais antes da idade mencionada, seu casamento não deixa de ser perpetuamente indissolúvel. Mas calma, a hipocrisia não para por aí. O Decretum Gratiani, base do direito canônico medieval, reforça isso com duas teses fundamentais. 1. Mesmo que o contrato fosse feito antes dos 7 anos, se houver convivência mútua após esse período, o vínculo se consolida socialmente. Podemos traduzir do latim. O contrato com menor de 7 anos, por coabitação mútua após os 7 anos, se convalida e gera justiça da honestidade pública. 2. Se o maior se casa com o menor sem consentimento, o casamento só é válido quando o menor atinge a idade adulta, ou seja, quando atinge a puberdade e a razão para consentir. Traduzindo do latim, se um maior contrair esponsais com um menor contra sua vontade, ele não está obrigado até que atinja a idade adulta. E veja o caso de Santo Agostinho. Ele mesmo, nas Confissões, livro 6, capítulo 13, narra que foi prometido a uma jovem 2 anos abaixo da idade apropriada, e não se casou, não por achar isso imoral ou abusivo, mas porque optou por seguir o voto de castidade. Uma donzela foi prometida em casamento 2 anos abaixo da idade apropriada, e foi esperada. Portanto, mesmo na tradição cristã, isso não era considerado abuso, pecado ou anormalidade. Era a norma civilizacional. Acusar o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de pedofilia é, portanto, ignorar a medicina, a história, a razão e a própria tradição. E essa acusação sempre foi e sempre será ridícula. A questão é que agora você não poderá fingir que não, ou ignorar que Aisha, radiyallahu anha, era púbere, consciente e voluntária. O casamento foi legítimo, sagrado e moral, dentro da norma natural da época. O Alcorão diz: e entre os seus sinais está que criou para vós, de vossas almas, esposas, para que com elas convivais em tranquilidade. E estabeleceu entre vós afeição e misericórdia. O Islã segue a lei de Allah, não modismos.